Maturidade é algo que eu e você precisamos entender que não vem sem tempo. Não é algo instantâneo, não é algo imediato. Em Marcos, no capítulo 4, do 26 ao 29, Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. A semente germina, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando tiver madura é que se lhe mete a foice. Você não planta uma semente num dia para colher no outro. O reino de Deus tem processos no plano espiritual, assim como tem processos no reino natural. Quem está entendendo, diga amém. Então maturidade é importante e necessária, mas não é instantânea. Não é algo que vai acontecer sem tempo. Mas a pergunta principal não é essa. Talvez a pergunta principal que eu e você tenhamos que fazer é: só o tempo garante a maturidade? Também não. Hebreus 5,12 diz: quando vocês já deveriam ser mestres, em razão do tempo decorrido, vocês têm necessidade de que de novo se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês já têm tantos anos de janela de vida cristã que era para estar ensinando, mas além de não estar ensinando, nem aprendendo vocês estão. Toda hora a gente tem que reensinar o beabá da fé. Então só tempo garante? Não. Para se viver maturidade, nós vamos precisar entender a importância da soma de tempo com algo mais. No início do ano passado, meu filho me liga. E um dia ele fala: pai, estou te ligando para te agradecer. Falei: agradecer o quê, menino? Tu me deve muito. Ele falou: lembra do jejum compulsório? Falei: lembro. Sua mãe mais do que eu. Ele falou: o senhor disse que um dia eu ia te agradecer. Eu estou ligando para te agradecer. Ele falou: pai, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, o senhor teria me poupado da maturidade que veio depois. Ele diz: o senhor me ensinou a ser um homem e cuidar da minha família, mas o senhor também me ensinou a ser um homem de Deus. Quando meu filho foi casar, ele tinha um furo de $500 no orçamento. Eu falei: como é que você vai fazer? Porque eu não vou te bancar. A Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, nós vamos cortar o cordão umbilical. Eu falei: como é que você vai fazer? Ele falou: pai, Priscila, porque ele estava com visto de estudante, ele não podia trabalhar, era ilegal. Ele falou: a Priscila tem cidadania, eu vou conseguir meu green card, eu vou poder trabalhar. Eu falei: isso aí pode levar mais de 6 meses. Ele falou: eu tenho uma reserva para segurar até lá. Eu falei: filho, ele falou: pai, o senhor já me ensinou, agora é minha vez, não se preocupe. Ele foi para a lua de mel. Quando voltou, ele me liga e diz: pai, o pastor da igreja da Priscila me fez uma proposta para cuidar dos jovens e adolescentes, me ofereceu um salário de $2.500 por mês. Eu falei: que bênção, filho. Ele falou: pois é, mas eu falei para ele que só aceitava se fosse como voluntário. Eu falei: você o quê, menino? Falou: falei para ele que só aceitava como voluntário. Falei: você tem família agora? Foi o pastor, me falou a mesma coisa. Falei: já te ocorreu que eu e ele estamos certos? Ele falou: pai, o senhor mandou vir para essa nação com a mentalidade de dar e não receber, lembra? Falei: lembro. O senhor me ensinou a ser responsável, mas também me ensinou a crer em Deus e ouvir o Espírito Santo, lembra? Falei: lembra. Ele falou: então eu sei o que eu estou fazendo, e eu vou dizer para o senhor que eu falei para aquele pastor. Assista de perto o que é que Deus vai fazer na minha vida e você vai se surpreender. Eu pensei: criei um monstro. Falei: sua esposa está de acordo? Ele falou: tá, deixa eu falar com ela. Falei: Pri, você está de acordo? Ai, pai, é como se a gente tivesse ganho na loteria. Eu falei: você se merece. Nessa hora eu entendi as dores de barriga que eu dava nos meus pais, quando eu dava meus passos de fé. Aquele mês, meu filho postou uma canção no canal dele no YouTube. E naquele ano, aquela canção teve 50 milhões de visualizações. A canção puxou o canal dele. E para resumir, até hoje, ele continua voluntário do ministério. E quem banca ele para pregar é o Google. Eu vi tanto milagre acontecer na vida financeira desse menino nesses 2 anos. E ele me liga e falou: pai, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, eu teria sido roubado do que eu estou vivendo em Deus. E o senhor foi homem o suficiente
para não me poupar, eu estou ligando para te agradecer. Nessa hora, enquanto ele falava comigo, o Espírito Santo me disse: comece a ensinar a respeito dessas coisas em larga escala para a igreja. Eu falei: filho, qual foi o seu sentimento? Nós nunca conversamos sobre isso. Você ficou com raiva? Ele falou: pai, raiva é uma palavra muito forte. Eu fiquei indignado. Eu falei: qual foi o sentimento? Ele falou: a primeira coisa que eu pensei: que tipo de pai se recusa a dar comida para o filho? Eu falei: você não pensou que tipo de filho não ouve o pai, o conselho do pai para cuidar do orçamento? Ele falou: não, eu só me fiz de vítima. Eu falei: mas e aí? Ele falou: pai, o sentimento não durou muito, porque eu lembrei que o senhor sempre dizia que a gente não pode avaliar um time por uma partida, tem que ser o campeonato todo. Então eu parei para pensar e falei: eu não entendo o jogo de hoje do meu pai, mas qual é o histórico do meu pai? Ele sempre foi presente na minha vida, me amou, me apoiou, me deu suporte, esteve ao meu lado, buscou o meu melhor. E se isso que eu não entendo no momento parece contraditório, eu vou deixar isso no stand-by até que eu entenda, e eu vou ficar com esse histórico do meu pai que merece confiança. Enquanto ele falava isso, o Espírito Santo falou de novo comigo: ensine a respeito disso também. Eu e você precisamos entrar num lugar de confiança em Deus, porque essa nova geração que não é submetida a processos, quando o próprio Deus começa a tratar conosco, a gente começa a espanar, porque a linguagem de quem não teve limites, de quem não foi exposto a processos, de quem foi poupado de tudo, quando começa a passar em Deus, é como se o céu estivesse bradando: eu não amo você, eu não me preocupo com você, quando a mensagem é exatamente o contrário. A nova geração não consegue entender textos da Bíblia como Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, não só alegria, grande alegria, o passardes por várias provações, porque a prova da vossa fé produz experiência, produz perseverança, para que vocês sejam perfeitos, completos, maduros, não faltando em coisa alguma. Mas a falta dos processos não nos permite enxergar um Deus que trabalha com processo. Se eu e você queremos viver a plenitude de Deus, nós vamos ter que crescer. Se nós queremos crescer, nós precisamos não só de tempo, mas de processos. E Deus é perito nisso. Quem está entendendo, diga amém. Quem está com raiva de mim, diga amém. Às vezes as mães estão presentes e com raiva. Além de te encorajar, não só a pensar na criação de futuros filhos, se você ainda não é pai. Ensinar, gente, se não fosse o amor da mãe, nossos filhos cresceriam tudo lesado. Mas sem a firmeza de um pai, eles vão crescer todos descompensados. Deus deu duas coisas importantes para se equilibrarem. Mas eu não quero falar apenas do ambiente familiar. Eu estou falando da necessidade de resgatarmos algo que nos ajude a entender a maneira como Deus trata conosco. Quando Deus me levou a plantar a primeira das nossas igrejas, Comunidade de Alcance, depois de 9 anos lá em Guarapuava, eu fui para a cidade de Irati. O Espírito Santo me mandou sair sem salário e me mandou levar mais 6 famílias. Pensa numa época tensa da minha vida. E hoje, se eu tivesse uma máquina do tempo para apertar um botão, voltar lá, todas as vezes que eu voltasse, eu escolheria passar aquilo tudo de novo. Porque pensa em algo que me fez crescer, que forjou a minha fé. Eu podia virar à noite te contando as coisas que Deus me aprontou nas últimas décadas, as fogueiras que Ele me jogou, as circunstâncias que Ele permitiu passar. Mas hoje eu estou que nem meu filho o tempo todo dizendo: muito obrigado. Se o Senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, teria me poupado da maturidade do que eu estou vivendo hoje. Muito obrigado. O que eu e você precisamos entender é que a fé se apoia no caráter de Deus. Enquanto a mulher de Jó dizia para ele: amaldiçoa seu Deus e morre, ele disse: você fala com uma louca. Deus é digno de confiança. Eu vou repetir para ver se sai um ou outro amém aí. Deus é digno de confiança. E nós podemos nos abandonar aos cuidados dele. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando.